Boa noite. Nós estamos aqui hoje, no dia 17 de março de 2022, às 19 horas e 10 minutos, iniciando mais uma live do canal ABC Contra o Golpe. Nós recebemos hoje 3 debatedoras acerca de um assunto de grande relevância, um assunto polêmico que deve ser debatido. Nós estamos hoje com a Natália Pimenta, a Raquel Luxemburgo e a Rosi Santos. E no suporte técnico nós temos a Drica Serafim. Bem, inicialmente eu quero introduzir que machismo e misoginia vêm do mundo antigo, certo? Esses conceitos, essas práticas. Porém, no caso do Brasil, por conta da particularidade do desenvolvimento do capitalismo brasileiro, que é de via colonial, este passado de via colonial, este passado escravocrata, não foi superado. Ele não foi superado, haja vista 300 anos de colonização e quase 400 anos de escravidão. Por conta disso, nós temos não a superação, porém nós temos o metamorfoseamento, a metamorfose destes, então, senhores de escravo, dessa mentalidade escravocrata. E nós temos estas subjetividades tacanhas e obtusas, como vemos expressadas neste senhor, de que será alvo hoje este nosso debate. Não a pessoa dele em si, mas suas declarações e o que está por trás do que ele defende. O que ele defende? O senhor Arthur Doval, cuja alcunha é Mamãe Falei, dá declarações no âmbito privado, então esses áudios são divulgados de maneira ilegal, dizem uns, contra a vontade aí do senhor Arthur Doval, que é uma pessoa, uma figura que tem um mandato parlamentar. Então, nós estamos acompanhando nas últimas semanas, nós estamos acompanhando a cassação, a Isa Pena também, com mandato, ela está fazendo um forte movimento quanto à cassação desse senhor, para que ele perca o seu mandato e para que ele responda pelo teor desses áudios, que são grotescos e repugnantes. Dito isso, eu passo aqui a palavra para a Raquel Luxemburgo, para que ela faça suas apresentações e o que ela tem a dizer a respeito do conteúdo destes áudios que, infelizmente, eles existem, porém, eles desnudam qual é a característica desse tipo de parlamentar, o que fica ainda mais grave, sendo ele uma pessoa pública, uma pessoa que tem mandato. A palavra, então, está com a Raquel. Por favor, Raquel. Bom, boa noite, gente. Sou a Raquel Luxemburgo. Hoje eu estou aí na tarefa de secretária-geral da Associação Nacional de Pós-Graduandos, mas antes disso eu era diretora de combate às opressões da associação, né? Bom, falar aí um pouquinho sobre esse acontecimento, mas também falar um pouquinho sobre o que foi aí o MBL, o que é o Arthur Doval, o que é esse movimento, né? E aí, já respondendo uma pergunta que você colocou logo no começo, né? Que é o que está por trás disso. E o que está por trás do Mamãe Falei, do movimento do MBL, é o fascismo. E o fascismo, ele se representa em diversas faces, né? Você vê no fascismo o machismo, a LGBTfobia, o racismo. Porque o fascismo, ele é a radicalização da direita. Então, quando a gente vê aí o MBL crescendo, né, principalmente nos atos
a favor do golpe, e depois com a eleição do Bolsonaro, o MBL e o Mamãe Falei, que foram pró-Bolsonaro, defenderam o Bolsonaro, votaram e fizeram campanha para o Bolsonaro no segundo turno, e agora aí pagam de cão arrependido, mas que, na verdade, o Bolsonaro ele expressa um projeto que tanto a Mamãe Falei como o MBL como um todo são a favor, né? Que é um projeto proto-fascista, que é um projeto racista, machista, LGBTfóbico, então, que é um projeto contra a classe trabalhadora, né? E aí, quando a gente fala um pouco, né, sobre essas falas do Mamãe Falei, ele só dá provas daquilo que a gente vem falando desde 2018, desde até antes de 2018, né? Falando que, na verdade, essas pessoas não estão pela classe trabalhadora como um todo. E aí, quando a gente fala de classe trabalhadora, é importante salientar que hoje a representação na classe trabalhadora tem uma raça e tem um gênero majoritariamente. Então, quando ele faz falas machistas, quando ele ataca as mulheres, ele está demarcando que ele é contra e que ele tem falas problemáticas contra o setor majoritário da classe trabalhadora hoje, né? Mas isso não começou de agora, né? Não, a gente já sabia o que era aí o Mamãe Falei. Desde aí diante, mas principalmente na atuação dele na Alesp, que é uma atuação contra o conjunto da classe trabalhadora como um todo, a favor de um projeto neoliberal, das privatizações, se aproximando do governo Dória quando é necessário, se aproximando do governo Bolsonaro quando é necessário também, mas nunca se aproximando da classe trabalhadora, nunca se aproximando dos negros e negras, nunca se aproximando das mulheres, né? Então, essa cassação, esse pedido de cassação, que aí a gente tem diversos partidos da esquerda, né, o PCB, o PSOL e outros, apoiando, é super importante para mostrar que, a gente sabe que a gente não pode ter nenhuma ilusão com a democracia burguesa. A gente sabe que não é caçando o Mamãe Falei que a gente vai acabar com esse projeto que ele representa, que é um projeto de destruição dos direitos da classe trabalhadora, que é um projeto fascista. A gente sabe que isso não vai acontecer. Mas é importante demarcar um certo limite, que não dá para um parlamentar falar o que ele fala, fazer o que ele faz e ficar impune, né? E por isso que é tão importante essa cassação, né? Por isso que é tão importante não só restringir a essa movimentação na Lesp. É importante levar essa movimentação e esse questionamento e esse movimento e essa mobilização para as bases, né? E discutir com o conjunto da classe trabalhadora e com os trabalhadores que acabaram votando também no Mamãe Falei, né? Eu tenho aí 28 anos e tem uma camada muito jovem que acreditou no discurso do MBL, que acreditou no discurso do Mamãe Falei, e é voltar para esses jovens e falar: olha aqui a pessoa que você elegeu, né? Olha o projeto que ele representa, um projeto que lá atrás, antes do Butantan fazer a vacina, queria privatizar o Instituto Butantan, queria privatizar as universidades estaduais, queria acabar aí com um pouco que a gente tem de avanço de política nas universidades, que os jovens hoje aproveitam desse pouco que a gente tem, né? Então, falar aí sobre o Mamãe Falei, sobre as consequências que pode ter essas falas e esse pedido de cassação, é falar que a gente não pode deixar tudo na Lesp, é falar que a gente precisa estar ali no cotidiano falando que não dá. Hoje, o fascismo que tem no Brasil, em 2018, assassinou a Marielle. Hoje fala essas coisas. O que vai acontecer daqui para frente, né? Até que ponto a gente vai deixar que ele chegue? Eu acho que cada dia mais a gente vê que a classe trabalhadora está cansada, né? A pandemia do coronavírus mostrou que o governo Bolsonaro e todo esse projeto que ele representa, que o Mamãe Falei representa também, só dá duas opções
para quem é mulher, trabalhadora, para quem é negro e negra, que é ou você vai morrer de fome ficando em casa, ou você pode morrer de coronavírus, né? Você não vai ter direitos trabalhistas, você não vai ter direitos previdenciários, você é simplesmente uma massa de manobra que a gente vai descartar quando a gente quiser, né? Então, acho que para finalizar, né, fazer uma fala rápida aqui de começo, é da importância desse pedido de cassação para que não fique impune, mas que principalmente que a gente possa falar com os jovens, com os trabalhadores, aqueles que acreditaram no projeto do MBL, mas que a gente sabe que não são aí os beneficiados pelo projeto do MBL, e discutir com eles realmente, francamente, né, o que na verdade é o Mamãe Falei, o que na verdade é o projeto que o MBL representa, que está muito mais próximo do bolsonarismo, apesar deles esconderem, do que da classe trabalhadora. Acho que é isso para começar. Obrigada, Raquel. Agora eu passo a palavra para a Rosi Santos. Rosi, você se apresenta, suas considerações, 10 minutinhos, tá bom? Bom, meu nome é Rosi Santos, feminista, professora da rede pública estadual. Então, aí temos muita bagagem para discutir a intervenção também do bolsonarismo nas escolas, né? Porque me parece que o debate do Arthur Bal passa por uma construção histórica do nosso país, né? Teve um comentário aqui enquanto a Raquel falava, queria inclusive saudar a fala da Raquel, porque concordo plenamente. E eu gostei muito da forma que você colocou a sua fala, Raquel, porque eu acho que nós temos hoje dois flancos muito importantes. Primeiro é o flanco do combate. Segundo é o flanco da conscientização. Me parece que esses dois elementos é fundamental para a gente discutir feminismo hoje, para a gente discutir avanços, né, na nossa pauta, na pauta feminista, na pauta das mulheres, na pauta da comunidade LGBTQIA+, na pauta das crianças, né, que sofrem muito com essa misoginia, porque o machismo tem uma expressão muito perversa na infância, através da pedofilia também. Então, e nesse governo isso ficou muito claro, como essas duas coisas estão bastante ligadas, a misoginia e a pedofilia também. Então, me parece que esses dois aspectos são bastante importantes. O combate, e aí eu acho que nós estamos indo para cima, né, desde o caso da Isa Pena, que envolvia aquele assédio, importunação sexual dentro da Câmara, né, que é onde a gente conseguiu um afastamento, não sei como está atualmente a situação, parece que não está cassado o deputado, mas a partir daquele fato, a gente colocou uma discussão na sociedade. E essa discussão, ela não é uma discussão, mais uma discussão do movimento feminista. É uma discussão onde a gente precisa falar para a sociedade a que ponto chegamos. A que ponto chegamos de um parlamentar eleito, né, de um ser humano eleito, um homem eleito, falar o que falou, né, um parlamentar fazer o que fez com a Isa Pena à vista, né, na casa do povo, né, nessa casa tão difícil, inclusive, para as mulheres ascenderem, né? Então, acho que abre esse debate da questão do machismo estrutural, do machismo na política, e o quanto, né, isso ficou muito claro no governo Bolsonaro, e o Arthur Bal é fruto disso, né, fruto desse 2018 extremamente misógino, que chegou aos momentos que nós estamos hoje, da política, da sociedade, né, da pessoa lá do interior do Brasil, que só tem uma televisão dentro de casa, escutar determinadas coisas através de um servidor público que deveria ser aquele que não transmitisse esse tipo de preconceito, né, porque, de alguma maneira, no imaginário social, o que o político fala está correto, né, o que as instituições falam está correto. Então, por isso é muito importante o combate, é muito importante essa luta pela cassação do Arthur Bal, porque ela tem que ser emblemática, porque tem que vir de cima a resposta contra o machismo, a resposta contra a misoginia.
para a gente poder ser concreto com a sociedade, ser concreto, passar realmente um certificado de determinadas coisas não se pode fazer, determinadas coisas não se pode falar de maneira nenhuma, e muito menos seja um parlamentar, porque me parece que tem um agravante muito maior. Um agravante maior quando a gente vê situações como essa vindo de instituições públicas. Outro aspecto também que eu acho importante, a gente, enfim, é uma discussão bastante insalubre para a gente fazer, principalmente quanto mulheres, a situação da mulher na guerra, né? A gente que debate tanto a questão das opressões, a questão da prostituição, da exploração sexual, das mulheres mais afetadas nos momentos de crise, né? Como a guerra, como as crises econômicas, né? São essas funções que são destinadas às mulheres em momentos de crise, né? Inclusive, na pandemia, a questão da prostituição aumentou drasticamente, né? Então, a exploração do corpo da mulher, a autoexploração e a exploração de terceiros do corpo da mulher, né? Então, essa fala do Arthur Bal, ela vem muito a calhar para a gente fazer essa discussão das opressões e do machismo estrutural. Uma coisa que é importante, enfim, acho que temos um pouquinho de tempo ainda para falar, uma coisa importante que eu acho é que a gente costuma ter uma reação reativa a esse tipo de notícias, né? E, na verdade, eu acho que essas notícias, elas são boas, por um lado. São boas, por um lado. Porque é nesses momentos onde a verdade vem à tona, é quando as coisas são colocadas, o debate está colocado, né? A pauta feminista, ela é sempre ocultada, ela é sempre tangenciada, né? Então, de alguma maneira, isso nos favorece politicamente, porque o Arthur Bal ter sido pego falando uma coisa como essa tem o seu agravante, mas o fato é que ele fala mesmo, o fato é que existem pessoas que falam assim, o fato é que tem homens pensando ainda dessa maneira, né? Então, trazer isso à tona é muito importante. Então, quero saudar aqui essa discussão, paro por aqui, deixei a palavra com a companheira Natália, a gente segue essa discussão que vai ser muito interessante. Obrigada, Rosi. Sim, está sendo muito interessante, já que muitas perguntas no chat, muitos comentários, muita gente aqui participando e interessada. É importante ressaltar que este senhor, o Arthur Doval, ainda não tinha um mandato parlamentar, mas em 2016 ele já incomodava, importunava sexualmente alunas em 2016, menores de idade, inclusive secundaristas. E isso está registrado, todos podem procurar isso na internet, e as moças, algumas declaravam que ele tocava nelas, que ele as empurrava pelos seios. Então, assim, o histórico desse senhor de ser um abusador não é de agora. Então, estes áudios, em que pese a defesa dele diga que sejam áudios ilegais, que tenham vazado de maneira ilegal, e tem toda uma questão jurídica, mas a questão é que eles são grotescos, e por que não poderia vir à tona? Qual é a diferença? O que separa o público do privado? Quem ele é no privado e quem ele é no público? São duas coisas diferentes? Existe essa separação? Pode existir essa separação? Porque o senhor Arthur Doval se elegeu pelo discurso antissistema, anticorrupção, o famoso vamos acabar com tudo isso que está aí, não é? E agora ele tem esta conduta, agora todo mundo está sabendo, não adianta mais esconder. A Damares, a ministra, diz que os brasileiros não são assim, que os homens daqui não são assim, fez um vídeo a respeito disso, porém, ela é ministra de um presidente, de um governo, em que o presidente disse impropérios a uma deputada no passado. Foi aí que tudo começou. Então, será que os homens não são mesmo assim? Será que a Damares tem razão quando ela diz que os homens realmente não são assim? Então, fica essa questão também. E eu chamo agora a Natália Pimenta, para ela fazer as suas
as suas considerações e contribuir aqui para o nosso debate. A Natália está aí. Sim, vocês estão me vendo? Espero que não caia. A internet está meio ruim. Sim, se cair, você volta. Tá bem. Bom, meu nome é Natália Pimenta, eu sou da direção nacional do Partido da Causa Operária. E eu acho que essa questão, né, o que aconteceu, veio à tona aí com o Mamãe Falei, que aliás nem sei onde ele arranjou esse nome, que é ridículo, para o canal dele, né? Mas enfim. Eu acho que é muito instrutivo e é muito, de certa forma, educativo, sabe, para a população. Porque ele representa, assim, o que há de pior, o que há de mais reacionário, né, na nossa sociedade. A gente sabe que, né, na concepção do nosso partido, nosso coletivo de mulheres, que é marxista, né, a opressão da mulher, ela é uma coisa da qual o capitalismo, apesar de vir há muito tempo, né, o capitalismo se apropria, né, dessa opressão para suas vantagens próprias, né, porque assim como ele se apropria de todo que ele puder, né, de todo que algum setor que alguém possa ter, ele se aproveita para poder oprimir quer dizer, pagar os menores salários, jogar uma parte da população contra a outra. Quando eles não têm isso, eles inclusive inventam, né? Como no caso de Ruanda, por exemplo, que dividiram arbitrariamente a população em duas etnias e aí eles acabaram gerando uma guerra. Né? Então, assim, o capitalismo se aproveita, né, já dessa opressão que vem histórica, né? Mas é uma coisa que a gente só vai conseguir resolver de fato com o desenvolvimento da sociedade, o desenvolvimento econômico e no socialismo, né? Onde vai haver condições para a mulher se livrar dessa opressão, né? Da escravidão do lar, a que hoje ela é submetida, a questão da criação dos filhos, né? Que é uma coisa incontornável hoje para a mulher, e o Estado não dá nenhuma assistência, pelo contrário, né, ele usa isso para subjugar a mulher. E a gente ainda tem o que as companheiras falaram, né, essa herança colonial, né, quer dizer, de um país atrasado, né, onde houve escravidão, né, que é uma forma aí pré-capitalista, e não faz muito tempo, né, que a escravidão acabou, né, 100 e poucos anos, né, é uma herança ainda muito pesada. E o que ele falou assim, a expressão, né, da classe dominante e reacionária brasileira. E é de uma baixeza, assim, sem precedentes, né. Eu acho, né, as companheiras, eu penso de maneira diversa das companheiras, né. Eu acho, não sei se foi a Rose que falou que determinadas coisas não podem ser faladas. Eu já acho que é bom que ele fale. Na verdade, a gente deveria falar, fale tudo o que você pensa. Porque quando a população souber o que são essas pessoas de verdade, o que eles pensam da mulher, dos trabalhadores, dos negros, aí é que cai a máscara, e aí que ajuda a gente também a denunciar. Né? Eles vêm com essa conversa de liberdade, de livre mercado, contra regimes autoritários de Cuba, de não sei aonde, contra o socialismo, o comunismo, é isso, é aquilo. E aí, quando você vai ver, né, num áudio que vazou, né, por trás, nos bastidores, por trás das câmeras, o cara é de uma né, o cara é um cafajeste, né, de uma baixeza sem limites. E eu acho que a população precisa saber disso. Seria bom que mais das coisas que ele pensa viessem a público, para a população ver quem realmente é essa direita. Dos deputados que são de partidos de direita, reacionários, ultraconservadores, ligados às oligarquias, eles pensam da mesma maneira. Eles pensam dessa mesma maneira, né, que uma mãe falei. E é interessante, né? A Rosi colocou assim que há no imaginário
né, da população que o político fala é correto, né? Então, que determinadas coisas não se poderiam falar e que é pior ainda quando é um deputado. E aí eu acho que tem duas questões, né? Primeiro, eles deveriam falar, porque a população tem que saber quem é quem. Se a esquerda, a direita, o centro, todo mundo tiver o mesmo discurso sobre a mulher, sendo que a esquerda realmente defende a mulher e a direita tem a concepção do mamãe falei, a população não vai saber qual é a diferença entre um e outro. Eles vão fazer uma demagogia, vão falar, né, coisas que, na verdade, eles não pensam, e a população não vai diferenciar. É tudo igual. Nossa, todos defendem a mulher. Que bom, né? Olha só como nossa sociedade evoluiu. Defendem a mulher, defendem o negro, defendem o LGBT, quando, na verdade, a concepção real deles é a que o Arthur Duval revelou aí nesse áudio. Então, acho que mais eles têm que falar. E a segunda questão é que, assim, esse áudio também não vazou por acaso, né? E agora eles estão usando isso, que, assim, acho que não tem um brasileiro que é capaz de falar a favor, né, dessas declarações. Eles estão usando isso também para desferir mais um ataque aí à imunidade parlamentar. E isso é uma questão muito importante, né? Porque vocês podem ver que a burguesia, a imprensa faz muita campanha, né, contra a imunidade parlamentar, que o parlamentar não pode falar qualquer coisa, que o parlamentar não pode fazer qualquer coisa, que isso é um absurdo, impunidade e tal. Mas a gente tem que lembrar que a reivindicação da imunidade parlamentar é uma reivindicação dos trabalhadores, né? Quando os partidos operários de trabalhadores começaram a eleger deputados, né, a eleger parlamentares, eles se confrontaram com o quê? Com a repressão da burguesia, né? Então, o que eles defendiam, que ia contra todo o interesse da burguesia, poderia ser alvo de uma repressão, uma prisão, né, deles. E por isso existia essa reivindicação. Quer dizer, o parlamentar, né, ele foi eleito e ele deve ter o direito de falar o que ele pensa, de defender o que ele quiser, né? Ele não pode ser punido por... E aí, você vê agora, né, tem toda essa cultura aí, para terminar, não sei se já me estendi muito, tem toda essa cultura aí, né, do cancelamento, de que tem que censurar, de que não pode deixar falar, de que tem que banir a pessoa, aí baniram o monarca do YouTube, ele não pode mais ter o canal monetizado, não sei o quê. Aí agora a gente tem aí a guerra na Ucrânia, né, todo o imperialismo aí contra a Rússia, e eles estão fazendo um cancelamento de todo um país aí a nível mundial, né. Você coloca uma coisa no Twitter, o Twitter censura, fala que você está falando, tem conteúdo impróprio. Tiraram a RT, né, canal russo, de todos os países europeus, de um monte de países, né? Cortaram do YouTube, você não consegue mais achar a coisa. Artistas russos são proibidos de participar de eventos. Aí aconteceu de vários artistas e até um estilista e tal, que se recusaram a criticar a Rússia, de serem punidos, né? Então, é uma coisa, assim, que, né, cedo ou tarde, né, se a gente estabelece que tem que ser assim mesmo, ele vai se voltar contra a esquerda, vai se voltar contra os trabalhadores ou contra qualquer um que enfrente o imperialismo. Então, você imagina se a gente, né, se nós elegemos muitos deputados realmente, né, operários, revolucionários, porque os que a gente tem hoje em dia, no máximo, são reformistas. E a gente começa a falar contra o sistema, né? A gente começa sei lá, numa crise econômica muito grande, com fechamento de fábrica, a gente defende que os trabalhadores têm que ocupar a fábrica, né? Começa a defender coisas que, digamos, não são, né, o normal, né, que os deputados defendem no Congresso. Bem, eles não podem falar também? Não, isso não é uma coisa que se pode dizer. Os parlamentares não podem sair dizendo qualquer coisa. Você tem que falar aquilo que é aceito, aquilo que se costuma falar. Você não pode exceder determinados limites. Então, é uma coisa que facilmente pode se voltar contra a própria esquerda, né? E em muitos casos já está se voltando, né? Então, eu acho que a gente não pode confundir essas coisas, né? A imunidade parlamentar, ela
foi uma reivindicação e ela beneficia os trabalhadores, porque é a parcela oprimida da sociedade. É quem o Estado vai perseguir, é quem a burguesia vai perseguir, a justiça, né? Esse caso do Mamãe Falei, eles perseguem alguém que eles têm alguma briga, alguma coisa assim. Mas se fizer um censo de todos os deputados do Congresso ou da Lesp, 80%, 90% tem esse mesmo pensamento, tá? Mesmo pensamento, um pensamento horrível contra a mulher, contra o negro, e aí, vamos punir todo mundo? A gente vai caçar todo mundo? Ou só os que falarem o que pensam? Então, a gente tem que falar isso. Quer dizer, se você falar o que você pensa, eu vou punir. Então, esconde o que você pensa e fala o que a gente quer, senão você vai ser punido. Não, fale o que pensa e a gente vai lá e fala, ó, tá vendo como que são essas pessoas da direita? É isso que é a direita, né? E a gente tem que combater essa direita, a gente tem que mostrar para a população quem é. Agora, falar, não, você não pode falar nada, tem que ser banido, tem que ser caçado, é uma coisa que não vai beneficiar os trabalhadores da esquerda de modo nenhum. Perfeito, Natália. Obrigada pela sua fala. Eu vou aqui direcionar os comentários e as perguntas no chat. Tem algumas perguntas que são direcionadas a vocês e tem perguntas mais gerais, tá bom? Então, eu passo para qual de vocês quiser responder. Se a outra também quiser contribuir, tá bom? Podem as três responder também, tá bom? O que eu queria colocar, inclusive, é o saudoso Leonel Brizola, né? Uma figura que dispensa comentários, e o Leonel Brizola dizia, né? O que a Globo diz, você deve suspeitar e ir na direção contrária, né? Então, a Globo, no mínimo, ela é muito suspeita para dar notícias à população sobre a guerra, né? Que é a guerra da OTAN, né? Eles nunca dizem que a guerra é da OTAN, a guerra é sempre Rússia versus Ucrânia, né? Então, assim, eles desinformam a população porque eles estão aí para isso, né? A ditadura que o diga, né? A imprensa, ela está a serviço da classe dominante, então ela não pode informar a população de uma maneira que a eduque, ela tem que desinformar a população, para que essa população fique refém da própria classe dominante, dessa classe dominante metamorfoseada, dos antigos senhores de escravo, do nosso passado colonial que ainda persiste. Outra coisa que eu queria colocar é que, assim, a Natália comentou que ele, assim, pelo que eu vi no canal do YouTube desse parlamentar, ele perdeu, sim, alguns seguidores, mas ele ainda tem, gente, 2 milhões de seguidores. Tipo, ele, sei lá, perdeu quanto? Tipo, 2 mil, mais ou menos, entendeu? Ele tem muita gente que segue ainda, sabe? E isso é absolutamente preocupante, entendeu? Essa ideologia reacionária e esse tipo de postura. E também, quando se fala em mulher, né, eu queria até jogar este debate, né, vocês podem responder depois, de que mulher estamos falando, né? Em termos de luta de classe, nós temos as mulheres, então, burguesas versus as mulheres trabalhadoras, proletárias, né? Então, assim, na trincheira, a mulher burguesa, ela vai estar do meu lado, do nosso lado, né? Eu digo, do nosso lado, que somos mulheres proletárias. De que lado a mulher burguesa estará? Pois, assim, em termos de machismo, ela também sofre o machismo que nós sofremos. Mas quais são as possibilidades dessa mulher burguesa, porque ela tem outras condições e outra realidade objetiva, quero dizer, diferente lá da mulher trabalhadora que está na favela, que tem 2 empregos, que tem 4 filhos. Como isso se dá em termos de classe, eu estou falando, tá? Então, eu vou passar aqui, eu vou ler aqui os comentários, só atualizar aqui. Muita gente falando boa noite, agradeço todo mundo aqui que está comentando, contribuindo. Essa live é super importante. O Carlos César Almendra, ele coloca, Mamãe Falei, MBL e a Caterva
são as expressões da mentalidade patriarcal e anacrônica que deve ser frontalmente combatida, juntamente com toda a burguesia que estes seres abjetos representam. Aqui agradecer a participação do camarada Carlos César, que é do canal Conexão Marxista, do qual eu também faço parte. Nós somos um grupo independente e fazemos a leitura de diversos autores e debatemos a realidade social brasileira, especialmente à luz do grande filósofo brasileiro, que é o José Chazin. Tá? Temos aqui a Vitória Lima, que ela diz que esta é uma pergunta que vocês podem responder, não é assim direcionada a uma só, entendeu? A Vitória coloca assim: não é um equívoco falar em fascismo no Brasil em virtude de sua origem ou do contexto histórico em que este fenômeno emergiu, ou seja, guerra imperialista em meados do século XX na Europa? Essa é a pergunta da Vitória. E a Natália Costa coloca: boa noite, eu percebo uma confusão na definição de misoginia. Vocês podem definir machismo e misoginia e como combater isso segundo o programa de cada partido presente aqui? Muito bom o debate, obrigada, Natália. E mais uma vez a Vitória coloca: exigir a emancipação da mulher não é exigir a emancipação parcial, já que o problema da mulher é um problema da humanidade ou do homem e da mulher. A Natália, novamente, você acredita que o imperialismo começou ali e acabou ali? A Natália pedindo para compartilhar a live, o pessoal compartilhando. Novamente a Vitória. A fala do Mamãe Falei não é a fala do colonizador e do senhor de escravo que ainda não saíram de cena ou se metamorfosearam na atual classe dominante? Eu faço para vocês essas perguntas, tem mais, aí vocês respondam, tá bom? E na sequência, quando vocês responderem, eu farei as próximas perguntas, tá bom? Para a gente dividir assim em blocos. Quem gostaria de começar a responder a primeira pergunta? A primeira pergunta é aqui da Vitória. Quer que eu repita? Ela pergunta se não é equívoco falar em fascismo no Brasil. Se eu não me engano, foi a Raquel Luxemburgo que falou em fascismo. Então, não é um equívoco falar em fascismo no Brasil em virtude de sua origem ou do contexto histórico em que esse fenômeno emergiu na Europa, né? Ou seja, guerra imperialista em meados do século XX na Europa, que é o contexto, então, do fascismo, se convém falar em fascismo aqui no Brasil. Posso começar, não sei se as companheiras quiserem também. Vamos falar de todas as perguntas ou quais? Cada vez? Eu anotei aqui umas 3 perguntas. Sim, vocês podem responder, eu posso ler novamente, não tem problema. Pode responder a essa, se a Raquel, a Rosi quiser também responder essa questão também, mas pode começar, Natália. Então, essa questão do fascismo, né? Ele surgiu na Primeira Guerra, né, ali no final da Primeira Guerra, de maneira mais clara, porque justamente é um momento em que, não sei se a palavra certa é consolidar, né? Mas é um momento ali, podemos dizer consolidar, né? Porque a guerra imperialista foi uma guerra, a Primeira e a Segunda Guerra foram uma guerra imperialista para consolidar o domínio desses países sobre o mundo, né? Da Alemanha, da França, dos Estados Unidos, quem vai ficar com qual parte, né? E o fascismo surge, né, nesse contexto, que é já a mudança, né, do sistema de livre mercado para o imperialismo. Então, ele é uma expressão, né, bem brutal, bem violenta do combate da burguesia nessa fase imperialista à classe trabalhadora. Eu acho que tem muita confusão, né, sobre o fascismo, o nazismo. O pessoal fala muito da questão dos judeus, mas de fato o fascismo é uma forma, né, mais
de esmagar a operária. E então isso persiste até hoje, né? Inclusive, todas as ditaduras posteriores ao fascismo, ao nazismo, elas incorporaram e reproduziram muitas das técnicas, né, das maneiras, elas tinham muito de fascistas, né, embora não fossem acabadamente fascistas, né, mas já são ditaduras diferentes das ditaduras que existiam antes do fascismo. Então, quer dizer, ele foi meio que inaugurado naquele momento, mas é uma coisa que persiste até hoje, né? É uma ferramenta da burguesia quando ela não consegue controlar os trabalhadores, a população já com os meios democráticos e, digamos, repressivos também normais, né? Porque aqui no Brasil a gente tem já o repressivo normal, que é a polícia matando milhares de pessoas pobres, negras e tal. O fascismo seria uma coisa ainda mais brutal, né? Quer dizer, quando isso não resolver, então eles colocam aí são os, né, cachorro louco, né, a gente poderia dizer, para fechar sindicato, para fechar sede de partido, para acabar com comícios, o MBL tentou fazer, né? Eles iam em assembleias de professores, em assembleias sindicais, e propunham a elas, queriam acabar com a assembleia, não queriam deixar os trabalhadores discutirem as coisas. Já era um princípio de fascismo que, felizmente, conseguimos dar uma acalmada neles, né? Mas você vê, por exemplo, na Ucrânia, os nazistas ucranianos queimaram a sede, a casa dos sindicatos lá em Odessa. Exatamente. Para você, então... Oi, desculpa. Oi, não, Natália. É uma coisa tipicamente fascista. Então, quer dizer, começou naquele momento, mas é uma coisa da época que a gente vive, do imperialismo. Entendi. E, no momento, está sendo cada vez mais necessário para a burguesia. Por isso também está voltando em muitos países, né? Na Europa, no Brasil, na Ucrânia e tal. No seu entendimento, então, cabe o vocábulo nazismo, cabe essa expressão aqui no Brasil? A gente usa mais o fascismo, né? Porque é uma coisa mais genérica, né? O nazismo é meio para específico da Alemanha, do Hitler e tal, mas é um tipo de fascismo, né? Então, com certeza, né? O fascismo é uma coisa que tá na ordem do dia, né? A gente vê na Europa os partidos fascistas crescendo assustadoramente, em França, Itália, chegando no governo, aumentando o número de cadeiras no parlamento de maneira assim, absurda, espantosa, enfim. Aqui a gente viu, né, o golpe, o Bolsonaro, né, finalmente o Bolsonaro é um fascista, né, o governo dele não é fascista, mas ele é uma pessoa fascista, mentalidade fascista, é a favor da ditadura, da tortura, de matar gente, então é uma mentalidade fascista, e a gente tem essas figuras aqui, né. Entendo. Então, por isso que eu disse, o melhor é que eles falem, sabe? Que o Bolsonaro não vem dizer que é democrático. Fala que é a favor da tortura, que é a favor da ditadura, que tem que matar, que tem que torturar. Melhor. Ele falou, né? Ele já falou isso. Só que agora ele vem e fala, não, eu sou a favor da democracia. Não, continua com o seu discurso. Fala para todo mundo a verdade. Fala o que você pensa. Não vamos ser cínicos. Porque defender o cinismo também, o que a gente ganha? As demais, a Rosi e a Raquel querem se pronunciar a respeito dessa questão. Rosi? Tá fechado, Rosi. Deixa eu abrir aqui. Quero sim. Oi, Rosi. Bom, eu já separei algumas questões aqui que foram colocadas aí pelo chat, mas queria retomar um pouco o que a Natália falou, já que a Natália me citou também. Queria que divergir assim, completamente com a companheira. Eu acho que a gente diverge na questão da liberdade de expressão. Eu acho que tem um pouco enfim, ao meu entender, uma confusão entre liberdade de expressão e opressões, porque fala oprime, né? A gente não pode permitir que determinadas coisas seja dita em relação às mulheres. A gente não pode permitir que determinadas coisas sejam ditas em relação à comunidade negra. Isso deveria ser um ponto pacífico,
na esquerda. Eu venho de uma tradição socialista, faço parte da organização Socialismo Barbárie, faço parte de um coletivo feminista também, aonde a gente não tem a menor dúvida de que uma opressão, seja pela fala, seja emocional, seja física, ela deve ser combatida. E, na minha opinião, ela tem um agravante maior, não porque ela foi produzida por um político exatamente, mas pelo poder de vazão que ela pode possuir, né? O Arthur Duval, ele tem uma rede social, como as companheiras colocaram aqui, que perdeu poucos seguidores, tem uma extensão muito grande, né? Através das redes sociais, através do cargo que ocupa, ainda, infelizmente. Então, me parece que a companheira que é contra a cassação desse parlamentar, eu fecho fileiras com aquelas feministas e homens também que estão na luta feminista, que querem combater esse tipo de comportamento. Eu disse, inclusive, na minha fala, que era positivo que determinadas falas viessem à tona. Então, não é uma questão de cercear a liberdade. É importante que falas assim venham à tona na medida que nós pautamos o debate, que nós possamos fazer a discussão. Por isso estamos aqui hoje, né? Mas, mais do que fazer a discussão, a gente precisa dar respostas para as mulheres. A gente precisa, de fato, combater o machismo. E hoje passa pela cassação desse deputado. Que, inclusive, é uma viagem extremamente sinistra, né? Uma viagem que foi arrecadada dinheiro pela internet, aí viajaram para lá, doaram 20 mil reais, foram depositar praticamente os 20 mil reais, voltaram com a repercussão da fala desse parlamentar, resolveram dar mais, acho que 60 mil reais. Então, levanta-se outras discussões também importantes que a esquerda, na minha opinião, não pode tangenciar. Tem que ser, eu acho muito importante o movimento feminista, as mulheres organizadas, nós que somos professoras, nós que atuamos com a juventude, que atuamos na fábrica, que atuamos com a classe trabalhadora, que nós sejamos claras. Porque se nós mantivermos um parlamentar como esse, né, no poder, depois de ter dito o que disse, ou o anterior, no caso da Isa Pena, se nós permitirmos isso, qual sinalização de apoio nós estamos dando para as mulheres, né? Qual signo está sendo passado para a sociedade? Então, por isso eu mantenho o que eu disse no início, em bastante acordo com a Raquel, que a gente tem que trabalhar em duas frentes. O combate, porque, e aí também entra a questão do punitivismo também, me parece que a Natália também atravessa por aí também, o antipunitivismo e tal, que é um debate interessante, me parece bastante equivocado quando é colocado no movimento feminista, mas é extremamente válido fazer também, que é a questão da vítima, né? A questão, o que a gente faz com a vítima, né? A gente não pune, mas como que a gente resolve, né? Um homem adulto, de 35 anos, onde tem um parlamento que está colocando panos quentes em relação a tudo isso, nós também não podemos fazer isso. Nós temos que ser concretas, temos que ser severas nesse sentido. Então, isso é muito importante. E, na verdade, viu, Natália, quando você coloca a questão dos parlamentares operários, a questão da perseguição e tudo mais, na verdade, não me parece que um parlamentar trabalhador que fale de greve, que fale das condições do trabalho, da opressão, da exploração dos homens, não me parece que ele vai ser achincalhado pela sociedade. Me parece que é um canal para a gente discutir com a sociedade, dialogar com a sociedade. Agora, aqueles que são racistas, que são machistas, que são homofóbicos, têm que realmente sair da frente para a gente poder continuar a nossa batalha, que é tão importante, que não é menor, né? Uma fala não é só uma fala, principalmente vindo de um parlamentar. Então, a gente abriu muitos flancos para o Bolsonaro, para esse governo inteiro que ele tem, e é importante aí o movimento feminista retomar essa radicalidade, retomar a radicalidade e pautar concretamente a questão das opressões, né? Sem deixar para depois. É uma herança muito triste, né? Do
dos partidos comunistas, né, stalinistas, também da herança stalinista, de que primeiro a gente faz a revolução, depois a gente vê o que a gente vai fazer com as mulheres, com a questão dos homossexuais e das mulheres e tudo mais, né? Quando, na verdade, a gente tem que fazer junto. A gente tem que lutar contra a exploração capitalista, nos ombros da classe trabalhadora, mas a gente tem que discutir os trabalhadores também, a questão da mulher, a questão da opressão, a questão do machismo, a questão da misoginia. Isso é educativo, para isso estamos aqui. Perfeito. Outra coisa, já respondendo também algumas perguntas, o papel da mulher burguesa, né, que foi colocado aí. Esse é um debate muito importante, porque é óbvio que a mulher burguesa está submetida às opressões do machismo, mas ela também tem os privilégios, né, desse sistema onde ela está incluída. Então, eu acredito, assim como existiram vários revolucionários que eram burgueses, que vieram de famílias burguesas, como Engels, o próprio Marx, que não trabalhou durante um bom tempo da vida dele, bancado por camaradas que tinham condições para tanto, eu acredito que a mulher burguesa também possa romper com a sua classe. Ela também possa se dar conta da sua opressão e da opressão que muitas vezes ela submete a outras mulheres também. Mas é o processo, né? Aí é a disputa do nosso movimento, aí é a maneira que a gente trata ocasiões como essa, que estão acontecendo agora, essa fala do deputado, né? Isso aí é processo. Em relação à misoginia e machismo, que é inclusive a pergunta do debate, né? Machismo ou misoginia? Me parece que a questão do Arthur Bal é a combinação das duas coisas, né? Porque a misoginia, ela é justamente a violência, né? Ela é o aplicar a dor sobre a mulher, né? O ódio sobre a mulher, né? E nesse caso aí, a exploração sexual é uma violência, né? Então, o machismo, ele tem expressões muitas vezes veladas, subjetivas, inconscientes, né? Muitas vezes, mas a misoginia não. A misoginia, ela é deliberada, ela tem outros componentes mais perversos do patriarcado, né? Então, me parece que nesse caso aí tem uma combinação muito importante. Na verdade, o momento que a gente enfrenta hoje no Brasil, né, quando a gente vê tantas movimentações aqui na nossa região e tendo conquistas na nossa região e a situação do nosso país, a gente vê um combo muito junto de misoginia e machismo, né, uma repressão muito forte sobre as mulheres, né? Por isso é importante resistir, né, é importante as mulheres se posicionar agora nesse ano eleitoral, traçar realmente a sua proposta, o seu projeto. A gente sabe que temos enormes desafios pela frente e não é um programa que esteja repetido ou um programa que, na minha opinião, desrespeita, inclusive, uma companheira do partido, que foi achincalhada machistamente, que foi a Dilma Rousseff, e aceita, né, para coligar, para fazer parte de um governo, pessoas que contribuíram para isso, né? Então, já me parece um sinal eleitoral ruim para as mulheres. Então, por isso é importante a luta na rua, é importante o combate, é importante a independência do movimento feminista. Eu acho que isso é fundamental, confiar nas nossas forças e ser combativas. E a conscientização entra nesse papel realmente da gente discutir liberdade, sim, mas a liberdade que seja realmente emancipadora, né? Que seja emancipadora para as nossas crianças, para as futuras gerações, para que nós não chegarmos a punir outros Arthur Baus, né? Para que a gente não tenha outros Bolsonaros, para que a gente não tenha mais figuras como essa. Por isso é importante a questão... aperto muito na tecla da questão da educação sexual, né? Da educação sexual na escola, da educação sexual de base, do debate com os nossos companheiros homens, do debate sobre sexualidade com as nossas companheiras mulheres, né? A conscientização, ela tem que estar muito caminhando junto aí. A luta, a rua, que é o que a gente conhece, é o que a gente faz melhor. Perfeito, Rosi, obrigada. Percebemos que há uma divergência, né? Percebo que a companheira Natália, ela
ela se coloca contra a cassação do deputado e Raquel e Rosi são favoráveis. É um tema bastante polêmico, opiniões divergentes, mas eu vou passar aqui para o chat para ver o que as pessoas estão falando. Já já a gente volta para perguntas, inclusive tem perguntas, como eu disse, direcionadas a vocês, tá bom? Temos aqui, participações e temos comentários também. Bem, essa pergunta eu já fiz, né? A Rosi até já respondeu, que é sobre a definição, então, né, de misoginia e machismo dentro do programa de cada partido. Depois, na resposta, vocês podem juntar essa definição como queiram em outra resposta, tá? E a Vitória pergunta, então, né, exigir a emancipação da mulher não é exigir a emancipação parcial, né? Já que o problema da mulher é um problema da humanidade ou do homem e da mulher, né? A Natália Costa diz, você acredita que o imperialismo começou ali e acabou ali? Eu não sei se a Natália Costa está se referindo à questão do leste europeu ou à Europa em si. A Natália pode dizer para nós aqui. A Vitória ainda diz, a fala do Mamãe Falei não é a fala do colonizador e do senhor de escravo que ainda não saíram de cena ou se metamorfosearam na atual classe dominante, que eu já tinha lido. A Natália Costa coloca que não vejo nessa concepção o colonizador no Brasil, por exemplo, trouxe uma parte da identidade que temos hoje. O brasileiro é negro, índio, europeu, juntos, certo? Essa concepção do Mamãe Falei é o retrato da burguesia reacionária paulistana brasileira. A Vitória ainda coloca, não há um problema no movimento feminista quando este reivindica sua emancipação a partir da particularidade do próprio movimento, este não deveria fazer parte da emancipação humana? Então anotem essa questão também, por favor. Tá? O Antônio Macário ainda coloca assim, MBL, entre outros, é financiado pela UDR, União Democrática Ruralista. Vejam só que informação que é importante, porém não é o espanto para nós, né? O Éder Alexandre ainda diz, mas e a quebra de decoro? O Éder deve estar falando com relação à não cassação, ou melhor, a cassação do deputado, seria a quebra de decoro. E a Natália Costa diz, a lei é burguesa e só beneficia eles. O José Burato coloca, a escravidão de seres humanos da África alavancou a burguesia. Além disso, outra espécie de escravização praticada nas fábricas, com baixíssimos salários, jornadas de trabalho absurdas, construíram em grande medida isso que suportamos até hoje. E a Natália Costa ainda coloca aqui que cancelaram, eu acho que ela se refere aqui àquele rapaz do podcast, né? Ela diz que é muito identitarismo, então a Natália Costa coloca que ela é contra aqui o cancelamento do monarca. Vocês podem também comentar sobre isso. A Vitória Lima diz, essa concepção de liberdade do PCO é a mesma do liberalismo que trata a liberdade em abstrato, ou a partir do subjetivismo. A Vitória aqui está afirmando isso. E o Éder Alexandre diz que é uma falsa simetria, hein, companheira? Acredito que seja na fala da Natália Pimenta. Se estiver errado, vocês, por favor, me interrompam. E aqui o Lino Alves de Almeida diz que Dória tem o mesmo pensamento. Deve ser o mesmo pensamento do Arthur Doval, né? A Natália Costa ainda diz, não, ela é um princípio da luta dos trabalhadores, porque se não brigarmos por essa tal liberdade do PCO, a gente fecha uma RT no mundo inteiro e ficamos só com a versão burguesa da história do maior embate capitalista dos últimos 50 anos. Não podemos censurar nada nunca. Essa é a posição da Natália. Ainda o Antônio Macário, não acredito na cassação do Arthur Doval. 48% dos parlamentares de São Paulo são contra. Além de que o Código Penal brasileiro não tem lei que o puna. A Natália Costa diz que fecharam a RT Camaradas, duvido muito que será cassado. Demetrius Marx faz uma pergunta, por que o abuso do Mamãe Falei a adolescentes e o desrespeito à presidenta Dilma não tiveram a mesma reação da sociedade? Será a influência da mídia golpista? Essa é uma pergunta, anotem aí, por favor.
O José Burato ainda, ele se referiu à pobreza como facilitador. Isso não é evidente expressão da luta de classes? Então aqui, quando no áudio o senhor Arthur, ele coloca este evidente recorte de classes, né, meninas? Quando ele diz que elas são pobres, por isso fáceis. Né? É um trecho lá do áudio que ele diz. Aldo Santos parabeniza o debate. Antônio Macário diz que o Alexandre Frota confessou ter estuprado uma mãe de santo em rede nacional e se elegeu deputado federal. Vocês se lembram disso? Não pode ter memória curta, né? Guilherme Santos, ele diz que é um ótimo debate. Natália Pimenta e demais companheiras. A Natália diz também que é um ótimo debate. A Vitória ainda diz, ela afirma, o PCO, ao defender o monarca e o direito da existência do partido nazista, confunde a liberdade burguesa, baseada no subjetivismo, com a liberdade humana, como produto da base material ou da forma como os homens produzem e reproduzem suas vidas materiais. A Natália coloca, respeito sua opinião, mesmo que equivocada, leia o programa do PCO e você não encontrará subjetividades ou ideologias, materialismo dialético marxista é o que usamos para as análises que discutimos e debatemos. Guilherme Santos, companheiras, o Mamãe Falei é um típico canalha pela fala, mas uma fala privada que escapou dele. O abuso do Mamãe Falei, em relação ao péssimo uso do dinheiro em função pública, defendendo uma ação violenta do lado de grupos fascistas e neonazistas, é importante que seja dito isso, né, porque as pessoas estão desinformadas a respeito do conflito na Ucrânia. É necessário se informar e saber contra quais são as forças que estão agindo ali. É importante isso. Então, defendendo, o Arthur Doval foi para lá lutar do lado do exército neonazista da Ucrânia. É importante que isso seja dito, né? Defendendo uma ação violenta do lado de grupos fascistas em um conflito que não tem a ver com o Brasil. Dessa inadequação, pouca gente falou, porque ninguém denunciou o Arthur por apoiar os fascistas. Olha só, né? Porque a mídia e a burguesia toda está junta. Acredito que a misoginia e o desprezo dele pelas pessoas vulneráveis, acho que ele não terminou aqui de escrever, mas entendemos a ideia do Guilherme, né? Do Guilherme Santos. O Jaime diz, mas o direito de defender crimes como a tortura, por exemplo, não é liberdade de expressão, é apologia a um crime hediondo e também crime à apologia. A Rosana diz que definitivamente não é esse tipo de parlamentar que queremos que nos represente. O Jaime ainda diz, o Bolsonaro deveria ter sido caçado quando fez isso. Burato ainda diz, a identificação de parcela significativa do povo à fala do parlamentar em questão. Dessa forma, acaba representando muita gente. O problema é muito grave, de fato. A Neuza Aparecida diz, a fala deste ser abjeta é a expressão da sociedade estruturalmente misógina, excludente, discriminatória que vivemos. Ele é a figura da vez. Devemos combater ele e a todos os outros. Mamãe Falei. E a Ariane ainda diz que dentro dessa situação, com a fala do Mamãe Falei, seus apoiadores estão citando a frase do ex-presidente Lula, mulheres de grelo duro, como uma forma de contradizer a esquerda e de colocá-la como seletiva em relação ao que se entende por machismo. Como as companheiras veem esse debate? Olha só que questão mais importante, hein, meninas? Eu vou parar aqui de ler os comentários, depois eu volto. Por gentileza, vocês respondam. Raquel, você quer começar as respostas? Vocês têm cada uma agora 5 minutos, tá bom? Para cada uma. Depois a gente volta, se for o caso, tá bom? Tá. Bom, eu acho que não vou apontar uma pergunta ou outra, eu acho que eu vou fazer uma coisa só, né? Eu acho que quando a gente fala, né, sobre feminismo, sobre aquela pergunta lá atrás do papel da mulher burguesa, sobre o que é a emancipação das mulheres, quando a gente passa por tudo isso, né, eu peguei aqui o livro Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, que eu acho que tem um pedaço que fala muito bem, assim, o que a gente do PCB pensa, né? Ela vai falar, as mulheres, e aí nisso ela se refere às mulheres negras, podem se unir
às suas irmãs, então ela fala das mulheres brancas, inclusive aos seus irmãos, a fim de desafiar os capitalistas no local de produção, como trabalhadoras, como militantes ativas no movimento operário. As mulheres podem gerar o verdadeiro poder de combater aquele que é o sustentáculo e o beneficiário do sexismo, o sistema capitalista monopolista. Então, quando a gente fala, né, de emancipação das mulheres, a gente está falando de emancipação da classe trabalhadora. Então, a verdadeira emancipação da mulher só vai realmente ser conjunto à emancipação da classe trabalhadora. Não dá para a gente pautar, né, um feminismo, mas também uma luta antirracista que não venha atrelado a uma luta pelo fim do capitalismo, porque isso não é possível, né? E aí, quando a gente fala aí do papel da mulher burguesa, para mim, o papel da mulher burguesa nessa sociedade é ser expropriada, tanto quanto o homem burguês, assim. Porque ela não está por mim. Ela não está por mim. Ela está pela sua classe. Então, eu quero emancipar os meus. E aí são as mulheres negras, são os homens negros, são o conjunto da classe trabalhadora hoje que é explorado, né? Então, quando a gente fala aí sobre feminismo, sobre emancipação das mulheres, sobre o caráter de classe que tem a fala do Mamãe Falei, e para mim essa ponderação do camarada do comentário é muito importante, né? Não é só machismo, é um caráter de classe explícito, a quem ele serve, né? E como a gente já falou lá atrás, o Mamãe Falei nunca conseguiu realmente esconder a que projeto ele serve. Essa frase dele só mostra e só ressalta realmente a quem ele serve, que é aos burgueses, que é ao machismo, que é ao racismo, à LGBTfobia, que é todo esse conjunto de pautas hoje que só ferem a classe trabalhadora como um todo, né? E aí, só para finalizar, por isso que eu acho importante realmente a gente pautar a cassação. E aí, nessas duas frentes que a gente fala, né? Hoje, a gente tem diversos setores da esquerda que estão acostumados por um viés oportunista de guardar tudo na democracia burguesa. Que a democracia burguesa e que lá no parlamento tudo vai se dar por ali. E isso faz com que a classe trabalhadora tenha um retrocesso muito grande de aprender o que é a mobilização, de aprender a se organizar, de aprender a pautar as coisas, né? Então, quando a gente fala aí de pautar a cassação do Mamãe Falei, é pegar algo que ele falou, pegar algo muito grave, algo que expressa o projeto ao qual ele serve, e colocar para a nossa classe discutir e o que tem que ser feito, né? A cassação é uma das punições que ele tem que ser feito, que ele tem que sofrer. Agora é derrotar não só o Mamãe Falei, mas derrotar todo o projeto que ele defende, todo o projeto que ele representa, né? E aí é isso, a gente sabe que não é só caçando ele que a gente acaba com esse projeto, mas é um passo importante, é uma vitória importante. A impunidade do Mamãe Falei representa muito mais do que se a gente conseguir caçar ele. A impunidade do Mamãe Falei é muito grave, porque isso mostra que eles podem falar o que eles quiserem, eles podem assassinar quem eles quiserem, como eles fizeram com Marielle. E não dá. Por isso que a gente fala da importância de pautar isso no conjunto da nossa classe, para mostrar que é isso, que é se organizando, discutindo, fazendo pressão, que a gente consegue caçar um parlamentar, que a gente consegue tirar, se a gente quiser, um presidente da República, que não vai ser só e pura simplesmente, né, porque um parlamentar quer, mas porque a gente tem um conjunto aí da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras mobilizadas e pautando isso. Eu acho que quando a gente pauta aqui hoje e conversa e diverge sobre isso, a gente está conseguindo avançar muito, porque a gente está colocando as nossas diferenças, discutindo, mas a gente está discutindo não para dentro, a gente está discutindo com outras pessoas, pautando com outras pessoas, para que a gente possa reverter isso em organização
e mobilização. E aí o movimento cresce e aí a gente avança. Perfeito, Raquel. Obrigada. Exatamente. Em divergências e convergências, a gente coloca a questão na mesa, porque ela está colocada para debate. E é nesse debate também que as pessoas se colocam enquanto posicionamentos ideológicos e de classe, sobretudo. Né? Qual é a apreensão de mundo, de quem é contra, de quem é a favor? Mas, sobretudo, ser contra e ser a favor, quais são os reflexos na realidade objetiva da população o que vai representar esta cassação, o que vai representar a não cassação desse deputado. O que isso representa? A gente sabe que a LESP é a casa do povo, por definição, mas sabemos que o povo nunca esteve tão distante dela, e apesar de ter sido o povo que os elegeu, né, mas a gente sabe o que existe por trás das pessoas serem levadas a eleger uma figura como essa. Né? Então, eu queria, agora, depois da Raquel, eu queria colocar as mesmas questões, então, para que a Natália responda, tá bom? As mesmas questões, ou se você quiser colocar mais alguma coisa nesse sentido, tá bom? 5 minutos, por favor, Natália. Bom, companheiros, primeiramente sobre a questão da emancipação da mulher, né, ser uma coisa que não pode ser uma coisa parcial, eu concordo. Na verdade, o marxismo, né, os marxistas, a emancipação da mulher só pode ocorrer de fato como junto da emancipação da classe trabalhadora, porque no capitalismo a gente sabe que não vai verdadeiramente, não vai se emancipar, né, nunca. Né? Ela precisa se aliar à classe trabalhadora. Emancipar. O que não significa, né, como foi falado aí sobre a questão dos stalinistas, que você não vai fazer nada pela mulher hoje. Que a gente vai falar, não, mulheres querem o socialismo. Não se trata disso, é uma constatação. Emancipação da mulher é com a trabalhadora. A burguesia, sob o domínio da burguesia, não vai acontecer. E aí eu acho esse debate muito importante. Caiu um pouquinho. Oi, Natália. Oi, Natália. Acho que a Natália... Natália, parece que a fala da Natália a gente não está conseguindo ouvir. Será que a Natália caiu? Bom, parece que travou aqui para a Natália. Eu vou passar então para você, Rosi, tá bom? Aí você faz a fala. Quando a Natália retornar, depois da sua fala, ela continua, tá bom? Por favor. Tudo bem, vamos aguardar aí a Natália. Por favor, tá bom? 5 minutos. Bom, o debate está quente, é muito importante que a gente aprofunde, né, as diferenças, inclusive, a gente sabe que o movimento feminista não é hegemônico, né, tem várias correntes, várias visões, inclusive, né. Eu sou da vertente do feminismo socialista, do feminismo atrelado intrinsecamente à luta da classe trabalhadora, da mulher trabalhadora. A Natália voltou, não sei se voltamos com ela. Oi, a Natália retornou, né, Natália? Pode continuar, Rosi, por favor, conclua 5 minutos, aí a gente volta para a Natália tá bom. Seguir de onde ela parou, tá bom? Tá bom. Eu estou com um problema de tempo aqui também, mas vai dar para a gente terminar. Enfim, venho dessa tradição, né, do movimento feminista socialista, do movimento feminista independente dos governos, do movimento feminista da rua, né,
junto com a classe trabalhadora, sendo discutido nas bases, em todos os lugares onde a mulher está inserida, né? Feminismo que compreende o homem como aliado da luta feminista e não como inimigos, né? A gente sabe que tem várias vertentes também no movimento feminista que excluem os homens, não é o nosso caso. Então, eu acho que se existe essa possibilidade do movimento feminista virar um movimento identitário, eu acho que não é possível, acho que é um movimento que não é hegemônico, como eu disse, mas que preserva no seu cerne a luta socialista, né? A luta pela derrubada do Estado capitalista, que é a origem de todas as opressões, tanto do homem quanto da mulher, de todos, né? Que estão nessa sociedade que vive da sua força de trabalho, né? Então, me parece que essa existe um contingente bastante forte no interior do movimento feminista que pauta dessa maneira como que deve ser a luta. Então, não vejo dessa maneira. Eu vejo que o movimento está aí, se acercar, procurar os debates que estão colocados hoje na realidade. Hoje, por exemplo, nós fazemos um debate bastante profundo com as companheiras que dirigem hoje o movimento feminista no Brasil. A maioria delas é composta pelo PCdoB, pelo PT, da necessidade do movimento feminista ter, de fato, a sua independência, ser um movimento independente. Esse ano eu fiquei muito feliz, né? Eu faço parte da organização do 8 de março, eu e meu coletivo aqui de São Paulo, que eu recebi uma mensagem das companheiras para a gente começar a articulação do 8 de março desse ano, que foi enorme, vitorioso, já em janeiro, e eu fiquei muito feliz, né? Nossa, já em janeiro já estamos pautando isso e tal. E aí tivemos algumas questões colocadas no movimento que eu acho que é importante transcender, né? Que é a questão do eleitoralismo, né? O 8 de março, apesar de ter sido bastante massivo, ter sido muito importante, esses setores que dirigem o movimento tentou transpassar que o movimento era para eleger o Lula, era pelos candidatos do PT, no bojo aí do Fora Bolsonaro, que é fundamental, que nós estamos juntos, mas isso me parece um equívoco tremendo, porque a gente sabe qual foi a experiência das mulheres com esse governo, né? Inclusive com o governo da Dilma, que eu falei aqui, saudei essa questão de uma presidente mulher e tudo mais, mas onde a gente viu lá a assinatura da Dilma, a Carta ao Povo de Deus, né? Onde recuava 7 metros da discussão em relação ao aborto, né? A legalização do aborto no Brasil. E aí a gente vê a América Latina toda avançando em relação aos direitos reprodutivos da mulher, e aqui no Brasil, como que vai ser, né? Então, essas polêmicas são importantes para a gente continuar a luta e para a gente escolher realmente um programa que seja realmente voltado pela emancipação da mulher trabalhadora e de toda a classe trabalhadora. Então, não me parece que hoje a gente tenha... Isso seja um fato político, entende? O movimento feminista é um movimento identitário. Me parece que as frações do movimento, a maioria continua sendo socialista, continua contra a luta, contra o capitalismo, contra todas as opressões que estão colocadas, contra a degradação ambiental, por exemplo. O feminismo está avançando muito em relação a isso, pautando, ensinando a esquerda tradicional em relação à questão da pauta ambiental, né? Então, me parece que essa questão que foi a que eu mais acentuei aqui, me parece que não é um problema, não me parece que é uma questão hoje para a gente dedicar muito tempo. Era isso. Você pode continuar, tá bom? De onde você parou, 4 minutos, tá bom? Algo que vocês queiram acrescentar, a gente já está se encaminhando para as considerações finais, tá bom? E vocês podem, tá bom? E daqui a pouquinho vocês podem... Então, já me despeço, então, é isso? Já me despeço? Não. A Natália vai falar agora e daqui a pouco eu encaminho para vocês as considerações finais. Tá cheio de pergunta, tá cheio de participação. Ainda tenho aqui uma pergunta para cada no final e vocês façam as considerações finais. Por enquanto, a gente vai ouvir a Natália. 4 minutos, Natália, por favor.
de onde você parou. Tá, espero que não caia de novo. Vou tentar responder as questões. Vamos lá. Falaram aí que se a fala do Mamãe Falei não é a fala do colonizador e tal, metamorfoseado em classe dominante. E, de fato, é a fala da classe dominante. Inclusive, quando ele fala como a pobreza, também ele falou pobreza como facilitador, né, da questão, ele está falando não só contra as mulheres, mas também contra os trabalhadores, os pobres, porque, quer dizer, ele está falando que ele vai se aproveitar de qualquer pessoa que esteja numa situação vulnerável, né? Quer dizer, bom, a pessoa é pobre, então é mais fácil de fazer várias coisas, né? É mais fácil de você explorar, é mais fácil de você, sei lá, espancar, né? Como a gente vê muita gente hoje em dia, né? Quer dizer, é a típica mentalidade do opressor, da classe dominante, do setor mais reacionário, né? E aí eu acho que essa questão é interessante também que colocaram aqui. Pedir a cassação dele seria uma grande luta importante das mulheres e tal. Aí eu acho que entra um primeiro problema. Isso está em pauta porque a imprensa colocou em pauta. Porque coisas absurdas são ditas todos os dias e o que não é feito escândalo pela imprensa, porque o pessoal fala a população. Não é a sociedade. É a imprensa que está levantando isso. O que não é colocado em evidência, aí ninguém fala nada. Como é o caso, por exemplo, do que o companheiro falou, porque se é a esquerda ou a sociedade, é mais preocupante. Porque parece que é mais grave ele falar o que ele falou, que foi um absurdo, ou pelo menos a gente poderia dizer que, se você não acha que é menos grave, pelo menos seria a mesma coisa, do que ele ir para a Ucrânia apoiar os neonazistas. Então, tipo, isso ninguém falou nada. Nem a esquerda. Obviamente, nem a imprensa, porque eles são a favor também. Então, assim, aí na hora que fizeram o escândalo, então vamos caçar ele. Por que não caçar porque ele foi apoiar neonazista? Quer dizer, isso é uma questão. E aí, quando eles falam, não, tem que caçar porque ele falou isso. E que recado a gente vai estar dando também para os trabalhadores em geral? Quer dizer, a gente tem que caçar ele porque ele falou uma coisa absurda. Mas e todos os deputados, por exemplo, que votaram para acabar com a Previdência? Então, deveria caçar eles também, porque é uma coisa gravíssima o que eles fizeram. É uma coisa que vai prejudicar concretamente, materialmente, milhões de brasileiros por gerações, muito mais do que a besteira que esse infeliz miserável desse Mamãe Falei disse. Desculpa, mas então a gente tem que ter uma proporção. Porque fazer um escândalo, não, tem que caçar, tem que não sei o quê, diante de toda a calamidade que a gente vê aí, diante de todas as coisas absurdas que o pessoal fala, é falar, mas temos que dar um apoio, temos que combater. Lógico, isso é ponto passivo, temos que combater. A questão é como. E, historicamente, as mulheres nunca conseguiram nada pela punição, pela censura, por nada disso. Foi se organizando e se mobilizando. Foi assim que elas conseguiram o 8 de março, né? Elas faziam uma greve, né? As socialistas instituíram esse dia onde elas faziam uma greve geral, né, das mulheres trabalhadoras, foi se mobilizando que as mulheres, mesmo da burguesia, conseguiram o direito ao voto feminino, não foi censurando ninguém, caçando, nada disso. Isso, o pessoal tem que ficar atento. Essa mentalidade de censurar, de ir atrás de quem falou uma coisa ou outra, não tem nada a ver com a esquerda e com o marxismo. Isso aí é a política, vocês podem ver, podem observar, ver as falas, ver a política do Partido Democrata norte-americano, que é um partido imperialista puro sangue, e eles defendem isso. Isso não é marxismo. Onde que na história do movimento operário, nos escritos marxistas, Marx, Lenin, Trotsky, Engels defenderam a censura de pessoas que falam contra a mulher ou contra os trabalhadores. Perfeito, então, Natália. Posso só concluir? De repente já não pode emendar com as considerações finais e aí elas terminam com a delas? Não, ainda só um minutinho. Eu vou deixar você falar depois nas considerações finais. Eu só preciso aqui
é que está tendo muita participação, que tem bastante militante do PCO elogiando bastante a Natália, e realmente são posições divergentes que nós temos aqui. A Rosi, ela caiu temporariamente, acho que ela já volta. A Rosi e a Raquel estão pela defesa da anulação, pela cassação do mandato do deputado, e aqui temos, então, a Natália, que não acredita e não acha certa, que não acha isso o caminho mais correto, que contribua para a luta das mulheres e para a luta de todas as pessoas que desejam se emancipar. É um debate polêmico, é uma boa questão para ser colocada, para ser debatida em termos marxistas e com toda a seriedade. Tá? Deixa eu ver se a companheira Rosi retorna ao debate. Agora eu vou querer que vocês façam as suas considerações finais, agora sim, tá bom? Então, eu vou passar aqui para a Raquel, tá bom, Raquel? Eu tenho aqui, Raquel, uma questão para você, entendeu? Aí eu peço que você responda e que já faça as considerações finais, tá bom? 6 minutos para cada um agora no final, tá bom? Raquel, o Carlos Wellington pergunta para você: na África do Sul, o interesse do movimento negro era a segregação racial ou o preconceito racial do apartheid? E sobre o MBL, o que o MBL representa para a classe trabalhadora? 6 minutos. Raquel. Não, bom, eu acho que quando a gente vai falar aí das lutas em África, apesar de eu não ter tanto acúmulo assim, eu acho que vou indicar um camarada que tem um livro sobre revoluções africanas e que tem um acúmulo muito maior, que é o Jones Manuel. Então, eu acho que você lê o livro Revoluções Africanas, que é um livro de tradução dele, e vê os vídeos, acho que você consegue aí entender um pouco mais das lutas em África, que são lutas antirracistas, mas também anti-imperialistas, né? E falando um pouquinho aí sobre o que é o MBL para a classe trabalhadora, né? Bom, acho que o MBL, ele desponta aí depois de junho de 2013, começa a crescer e lá pelo golpe ele chega ao seu ápice, né? O MBL, na realidade, é um grande retrocesso para a classe trabalhadora, né? Ele tenta se forjar em prol dos trabalhadores, pautando coisas contra os trabalhadores, né? Principalmente na juventude. E aí, não é possível falar do fenômeno do MBL sem também colocar uma responsabilidade nos governos petistas que a gente teve, né? Então, depois do começo da crise de 2008, você vai ter uma juventude que cada vez mais não vê futuro, né? Não vê futuro na educação, não vê futuro de trabalho. É uma juventude aí que cada vez mais se precariza e que muitos deles acabam caindo nesse discurso do MBL. Por isso que a gente tem uma parcela de jovens muito grandes que entram no MBL ou que votam no MBL. E aí eu vou falar um pouquinho da nossa responsabilidade, né? De conversar com esses jovens e mostrar que isso que o MBL tentou se caracterizar, se mascarou, é uma farsa, é uma mentira. Porque se você olha o projeto MBL, é contra essa juventude trabalhadora. É que essa juventude cada vez mais fique precarizada, cada vez mais fique sem dinheiro, cada vez mais fique sem futuro, cada vez mais fique sem direitos, né? Então, e o MBL cada vez mais ele não consegue esconder, né, esse seu caráter de classe contra a classe trabalhadora. E o MBL cada vez mais
a nossa função é essa, é de colocar para esses setores quem é realmente o MBL. E aí, para finalizar, eu queria agradecer o convite, falar que, bom, estou aberta aí para mais discussões, mais debates, podem me seguir nas redes sociais, é Raquel Luxemburgo em todas as redes. Falar que o PCB também está aberto para discutir. Quando a gente pauta aí o feminismo e a emancipação das mulheres, a gente não pode aí só categorizar as opressões em caixinhas, né? Agora é a luta das mulheres, agora é a luta dos negros, agora é... Não, a gente tenta aí sempre colocar tudo nessa grande luta que a gente tem pela emancipação da classe. Então, quando a gente fala de moradia popular, a gente está falando da luta das mulheres também. Porque a gente está falando aí dessas mulheres que não conseguem sair de casa e não conseguem aí parar de sofrer uma violência. Quando a gente fala de restaurante popular, a gente está falando de uma situação das mulheres também, né? De das mulheres não precisarem aí ficar reféns do trabalho doméstico. Quando a gente fala de restaurante popular, a gente está falando isso quer dizer? Vocês estão com o microfone ligado, está dando um eco. Vocês estão ouvindo eco? Será que agora parou? Acho que agora melhorou. Não, só para finalizar é isso, né? Quando a gente vai falar sobre todas as lutas que a gente tem da classe trabalhadora, elas se entrelaçam com a luta das mulheres, né? Então, só para finalizar é isso, né? Voltou o eco. Mas é isso, gente. Obrigada pelo convite. O PCB agradece também o convite. E vamos fazer esse 2022 de lutas, né? Mais do que o 2022 voltado para as eleições, com pessoas que acham que é derrotar o Bolsonaro nas urnas, é derrotar todo esse projeto. Vamos derrotar aí a burguesia, vamos continuar mobilizando, vamos continuar indo nas bases, dialogando com a nossa classe, porque a gente sabe que a verdadeira vitória só vai vir quando a classe trabalhadora se organizar e tomar o poder. Então, nosso trabalho ele não para em 2022, né? Então é isso, obrigada. Perfeito. O ABC contra o Golpe que agradece, Raquel, a sua participação. Agora eu encaminho para a Rosi, tá bom, Rosi? E eu quero que você responda a pergunta do camarada Carlos Wellington. Comente sobre os R$280 mil arrecadados para serem doados aos refugiados ucranianos. Tá? E também que você faça agora as suas considerações finais, 6 minutinhos cravados para você. Por favor. Oi, Rosi. Oi. Conseguiu? Oi, Rosi. Eu tava ligando e desligando toda hora. Ai, meu Deus. Coisas da internet, né? Pronto, Rosi. Tá no... a Rosi tá com uma instabilidade. A Natália? Oi, Natália. Olha, essa internet tá caindo. Oi, eu tô aqui, vocês estão me ouvindo? Oi, Natália. A Rosi teve um probleminha. Eu vou pedir, então, que você responda a pergunta que eu vou fazer e as considerações finais, 6 minutos, tá bom?
Aí, quando ela retornar, a gente faz com ela também. Então, Natália, o Carlos Wellington, ele pergunta para você comentar sobre os 280 mil reais arrecadados para serem doados aos refugiados e por que as mulheres ucranianas são pobres. O tipo de política defendida por Arthur Doval tem a ver com isso? 6 minutos e faça suas considerações finais, tá bom? Por favor. Tá bom. Não, essa questão da Ucrânia, com certeza, né? O que eles fizeram lá, né? O golpe que foi abertamente, né, financiado pelo imperialismo, eles estavam lá no meio dos manifestantes e tal, figuras do Estado norte-americano, é parecido, né, com o que fizeram aqui. Lá também tem outras razões, né, estratégicas do setor do petróleo, da Rússia e tal, mas o golpe, ele vai também para arrasar a economia desses países, né, o que acaba empobrecendo a população. Eu vi que lá na Ucrânia, eu acho que foi depois do golpe, não tem, por exemplo, taxa de importação para produto, é zero. Então, quer dizer, isso vai causar o quê? Uma inundação de produtos dos países imperialistas, destruir a indústria nacional. Então, lógico, é como aqui, né? A gente viu o que o golpe fez. Né? São mais de 100 milhões de pessoas com insegurança alimentar. É a fila do osso, essa barbaridade que a gente está vendo. Essa política do imperialismo, e com a agravante de que lá ainda eles estão... o golpe é assegurado por milícias neonazistas, nazistas, né? No final, e que só pode gerar mesmo pobreza, retrocesso de direitos e tudo mais. Eu queria só terminar esse negócio do MBL também que foi falado para a Raquel. Assim, o MBL ele foi financiado e criado diretamente, né, por fundações norte-americanas para auxiliar o imperialismo no golpe de Estado no Brasil. E eles são uma organização meio proto-fascista, né? Tanto que foram ajudar os nazistas lá. Nessa questão que eu falei, né, de que foram impedir as assembleias, era uma coisa, foram nas escolas para ver na questão da escola sem partido, né, ver os professores que estavam falando coisa, que estavam doutrinando, querendo perseguir, era uma coisa bem ruim que, de certa maneira, a gente conseguiu até combater. Agora, acho que a questão é a seguinte, né, eu ouço muito essa questão de que a gente precisa censurar, caçar, nananã, porque senão, já até falaram, se a gente tivesse censurado ou cancelado o Hitler, não teria tido nazismo. Se a gente não caçar ou censurar o Arthur Duval, a gente vai ter mais Arthur Duval, e é por isso que a gente tem o Bolsonaro. Né? Foi isso que abriu flanco para o Bolsonaro. Isso é totalmente falso. O que abriu flanco para o Bolsonaro foi principalmente o fato da esquerda, ao invés de combater o golpe, fazer coro com a direita, apoiar a Lava Jato, apoiar o discurso da corrupção e não defender a Dilma Rousseff contra o golpe de Estado. Deixar que ela fosse derrubada e apoiar todo o discurso direitista da direita golpista que estava querendo derrubar ela. Foi o fato da esquerda ficar quieta diante de toda a ofensiva da direita contra o governo do PT. Foi isso que abriu o flanco para o Bolsonaro. Foi a ofensiva golpista contra o PT, a Lava Jato, e o fato da esquerda ficar miudinha e falar, não, realmente o PT errou, vamos derrubá-lo. Realmente a Lava Jato é importante, né, combater a corrupção. E aí o que aconteceu? Criou-se um enorme movimento de direita que elegeu o Bolsonaro. Né? De outro modo, se a gente tivesse toda a esquerda junta combatido desde o início esse golpe, denunciado à direita e travado uma luta, quem sabe a gente não teria aberto esse flanco para o Bolsonaro. Enfim, não temos muito mais tempo, né? Acho que está acabando o meu tempo. Queria agradecer também o debate e agradecer o convite de vocês. É sempre muito bom participar dessas lives, a gente poder fazer o debate com pessoas de diversas tendências, né, e concepções. E encerro por aqui.
Muito obrigada, Natália. Um prazer recebê-la no ABC Contra o Golpe, assim como todas as outras camaradas também. Agora encaminho para a Rosi. Rosi, a pergunta que eu tinha feito a você. O combate, comente os 280 mil arrecadados pelo MBL para serem doados aos refugiados ucranianos. E que você faça suas considerações finais, 6 minutinhos. Tá bom. Bom, enfim, essa pergunta é uma pergunta que quem tem que responder é a justiça, né? Os setores da instituição que não conseguem responder essa pergunta, né? Essa gente arrecada muito dinheiro. Isso é o fato, tem muito dinheiro correndo por trás disso aí. Tem muita gente sendo eleita nessa onda antipolítica, de jovens na política, de pessoas que nunca tiveram nenhuma relação com a administração pública sendo eleito, não que tenha que ter, mas pessoas que claramente fazem da política trampolim profissional, né? Então, eles têm muito dinheiro. O último dado que eu vi foi isso. Quando chegaram no Brasil e vazou o áudio, doaram, acho 60 mil, talvez tenha sido um pouco mais, para abafar um pouco a história, para não ficar tão feio essa viagem lá para apoiar os fascistas na Ucrânia e ainda fazer propaganda do Estado fascista brasileiro que nós nos encontramos, né? Então, essa é uma pergunta que tem que ser respondida e nós, mulheres, em conjunto com os movimentos de esquerda, temos que cobrar isso, porque a fala transcendeu muito pelos seus elementos extremamente misóginos, mas outros elementos igualmente muito terríveis estão colocados, né? Que é a forma que essa gente se financia, a forma que ela se move, né? E a facilidade que se move. O filho do Bolsonaro, o Carluxo, foi para a Rússia também, ninguém sabe o que ele foi fazer na Rússia, numa viagem presidencial, e entre o relatório dos gastos tem lá 7 mil reais utilizados para aluguel de máquinas de triturar documentos, né? Então, é mais uma pergunta, né? O que foi triturado, né? Que documentos foram esses, uma viagem oficial, né? Da comitiva presidencial. Então, tem muitas coisas que essa direita, quando aparecem fatos como esse, trazem junto com elas, porque, assim, é realmente vergonhoso a situação da política brasileira hoje, né? É vergonhoso. As fake news fizeram um desastre na cabeça do povo trabalhador eleitor, né? A notícia chegou muito rápida, é muito deturpada, e as pessoas votam e votam de maneira equivocada. Mas, na minha opinião, a experiência está sendo feita, né? Figuras como o Arthur Durval e outros aí do MBL estão sendo questionadas, estão sendo enfrentadas. A juventude, eu sou professora, vejo isso no dia a dia, a juventude tem se questionado, poxa, votamos a juventude que foi iludida por esse projeto, né? Votamos achando que ia ser um político diferente. Na verdade, o que a gente está demonstrando é que esses caras têm os mesmos vícios, né, reacionários, machistas, do período colonial, né, que governa até hoje o nosso país. Então, me parece que a experiência foi ela ser efetivamente eficaz no combate de todos os bolsonarismos, porque o bolsonarismo quase que virou uma parte do ego, né? Tem todo um debate da psicanálise em relação a isso também, para que esse elemento extremamente reacionário, perverso, materializado na figura desse governo, né, do bolsonarismo, seja de fato derrotado. É muito importante o protagonismo da classe trabalhadora, da juventude, que está sendo oprimidíssima atualmente, das mulheres, como a gente está vendo a situação que está hoje aí. Isso é muito importante, o protagonismo desse setor, e nenhuma ilusão de que um outro parlamentar, de que um outro messias, né, um outro messiânico, venha resolver, né, todos os problemas, né? Claro que existe matizes diferentes entre governos do PT, governos do PSDB, governos do Bolsonaro, muito mais,
mas é importante a gente educar a nossa classe, educar as mulheres, educar as futuras gerações de que o ideal é apostar na nossa força, é apoiar na nossa luta, apostar realmente no nosso protagonismo, inclusive para superar governos que são aí, fazem esse nem aqui nem lá, que é a famosa conciliação de classes, onde nós estamos tão acostumados a fazer política no Brasil. Bom, encerraria por aqui, eu acho, enfim, fundamental discussões como essas, mas a discussão para a intervenção nas ruas, a discussão para a mobilização, a discussão para juntar oprimidos e oprimidas na luta para derrotar esse sistema que está muito perverso no nosso país, né? Isso é muito importante. Quero deixar o meu beijo aqui, meu abraço a todas as companheiras, companheira Natália, que eu divergi, a divergência é extremamente saudável também, a companheira Raquel, que tem acordo, tem divergência em relação ao seu partido também, mas tem muito acordo, estamos juntos também nessa luta para derrotar o Bolsonaro. E é isso, agradecer o espaço, agradecer as pessoas que nos assistiram até agora, 1h45 minutos de debate, é muito, muito importante, com tanta participação das pessoas. Beijo grande, obrigada pelo espaço. Obrigada, Rosi. Nós vamos nos encaminhando para o final desse debate, mas este assunto ele não se esgota nessa live. Essa live, essa conversa entre nós é o ponto de partida. E eu quero agradecer muito a vocês a contribuição que vocês deram, o partido de vocês também deu. É importantíssima, é necessária, nós precisamos debater, nós precisamos convergir e divergir, porque é na divergência que a gente cresce, não simplesmente concordando uns com os outros, mas é na divergência que a gente pode se rever, rever o nosso próprio posicionamento, e estudar mais e avançar nos teóricos que nós lemos, sempre do ponto de vista do trabalho em oposição ao capital, que esta que deve ser a luta da classe trabalhadora, mas da humanidade, na verdade, porque o que nós, enquanto esquerda, devemos retomar é a defesa, na verdade, é a emancipação da humanidade, a emancipação do proletariado, o proletariado se emancipando, ele não somente o proletariado vai se emancipar, como a humanidade, em geral, eu quero dizer, né? Então, eu queria colocar aqui o agradecimento final, tá bom? Eu também estou à disposição para outros debates. Quero muito agradecer o ABC Contra o Golpe pelo espaço, esse espaço extremamente importante para a discussão, que é acessível, então, que é democratizada, que é aí compartilhada com todo mundo, tá bom? E queria colocar agora no final também que a questão da mulher é uma questão da humanidade. Ela não se esgota nem se encerra somente na mulher, né? Pois, portanto, não é possível emanciparmos a mulher sem emancipar a humanidade, né? Então, assim, é nesse sentido que nós colocamos a questão, né, que é esta oposição entre o capital e o trabalho. Então, do ponto de vista sempre do trabalho, né, é o que nós queremos colocar aqui, que é a questão da importância do movimento feminista ao longo da história, né? E a questão assim de que ele faz uma denúncia, ele coloca a denúncia na ordem do dia, e ele deixa o capital e seus asseclas deixa na saia justa, vamos dizer assim, esse termo é muito conveniente, mas ele denuncia o estado de coisas. O movimento feminista tem esse papel importantíssimo, e o capital não tem que resposta dar, não tem uma resposta para dar ao movimento feminista. Por quê? Porque ele não tem nada mais para oferecer. Ele não tem como emancipar a mulher. Ele não tem como fazer a mulher deixar de ser subordinada, porque a subordinação, a misoginia, o machismo é condição sine qua non para a reprodução do capital. Como é que o capital vai abrir mão disso? Vai abrir mão dessa condição, a condição subalterna da mulher,
Ora, disse uma fala, são fáceis, por quê? Porque são pobres, né? Então, assim, esse recorte de classe tem que ficar evidente e é o que nós devemos discutir. E, bem, eu quero muito agradecer, né? Esse debate, como eu disse, vai para além do que nós estamos discutindo. Aqui eu quero que seja um ponto de partida para a gente continuar refletindo, continuar fazendo debate, para a gente ter aí um desenrolar mais satisfatório do que vem sendo até agora, tá bom? Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam até agora, já estamos em 1h50 de live, muito obrigada pela contribuição do chat, das nossas participantes, tá bom? E nos vemos em breve, com toda certeza. Muito obrigada, boa noite a todos.